Olá, meu nome é Emerson Tony Prado. Nós estamos agora dando continuidade aqui no canal sobre essa questão da igreja e o Estado. Então nós estamos gravando alguns vídeos sobre os antecedentes históricos, para que a gente entenda como foi sendo feita essa união entre igreja e Estado. Porque nós temos dito aqui, e se analisarmos bem, o que ocorre? No tempo de Jesus Cristo e dos apóstolos, o primeiro século, e depois também os 2 séculos seguintes, até o início do quarto século, os cristãos não tinham nenhuma ligação com o Estado. Nós já vimos aqui que no ano 313, Constantino, tendo se convertido com a vitória de 312, ele então faz um decreto, um edito chamado Edito de Milão, onde é feito, dada liberdade religiosa dentro do Império Romano. Os séculos se passaram, o bispo de Roma tinha uma pretensão de ser o cabeça da igreja. A igreja foi declarada como a religião oficial do Império Romano. O cristianismo se tornou a religião oficial no ano 380 com o imperador Teodósio. E a partir daí o bispo de Roma, até por residir em Roma, ele procurava obter sobre os demais patriarcados de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém e depois até de Constantinopla, ele procurava ser o cabeça e não mais ter uma paridade com os demais patriarcas. Começa então com Leão o Grande, que assumiu o bispado de Roma no ano 440, a ideia de que quando Jesus Cristo disse: Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, então Pedro se tornaria o primeiro grande líder da igreja. E para isso é necessário pensarmos que se Pedro foi martirizado em Roma, então houve uma sucessão de bispos até chegar em Leão o Grande, e por isso se justificaria a ideia de que nessa sucessão Pedro teria transferido a liderança da igreja para o bispo de Roma. Então isso era uma questão que era recorrente, vinha sendo tratado e com um grande agora avanço no século V. Só que no ano 476, o Império Romano do Ocidente, porque nós tínhamos a divisão, Império Romano do Ocidente, a capital em Roma, Império Romano do Oriente, a capital em Constantinopla. Então nós chegamos agora no ano 476. Essa data os historiadores colocam como o divisor entre a Idade Antiga e a Idade Média. 476, um povo bárbaro, os Érulos, comandados por Odroaco, invadem Roma e ali eles depõem o último dos imperadores romanos do Ocidente, Rômulo Augusto. Só que os Érulos tiveram domínio ali da região por não muito tempo, porque em 488 os ostrogodos, comandados por Teodorico, eles conseguem tomar o poder ali na região, inclusive Roma, dos Érulos. Pois bem, por que isso é importante nós estarmos aqui avaliando? Porque agora, dentro em breve, o bispo de Roma realmente assumirá o comando da igreja em todo o mundo. E isso trará consequências. Esses Érulos e esses ostrogodos, na verdade, apesar de bárbaros, porque quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram aqueles povos que estavam fora da fronteira de Roma, do Império Romano, e que começaram desde o 3º século a adentrar ou a forçar as fronteiras. Eles queriam ingressar nas terras do Império Romano. E havia 3 razões para isso. A primeira razão é de que eles estavam fugindo do frio e em busca de terras férteis.
mas os historiadores narram que a principal razão desse fato é que os hunos, que eram um povo bárbaro também da Mongólia, de onde hoje é a Mongólia, os hunos forçavam esses povos a saírem das suas terras. E os hunos eram um povo poderoso, guerreiro, eles tinham cavalos. O principal, historicamente falando, dos líderes dos hunos foi Átila. Então, até se dizia que onde o cavalo de Átila pisava já não nascia mais grama. Mas esses povos começam a adentrar no Império Romano, os povos bárbaros. Então nós estamos aqui tratando dos érulos, dos ostrogodos, mas também existiam muitos outros. Os visigodos, os alamanes, os bretões, os vândalos, não é? Então, só que há um detalhe interessante. No Império Romano do Oriente, existiu um missionário chamado Ulfilas. E esse Ulfilas, que era um godo criado em Constantinopla, que foi educado em Constantinopla, ele sai do império para evangelizar os povos bárbaros. E de fato ele evangelizou os ostrogodos. Quando entram ali na Península Itálica, eles eram cristãos. Pois bem, só que há um detalhe aí. Quando o Filas evangeliza os bárbaros, ele leva um cristianismo que foi determinado como um cristianismo herético. E aonde estava essa heresia? A heresia era justamente a ideia de um bispo egípcio, ele se chamava Ário. Então ele é conhecido como Ário de Alexandria, porque ele era ali de Alexandria. E Ário passa a dizer que Jesus Cristo era um Deus, mas um Deus criado. Então no momento em que Ário diz que Jesus Cristo não é da mesma substância do Pai, então Deus o Pai seria o Deus que na verdade criou o Deus o Filho Jesus Cristo. E que os dois não têm a mesma substância. Quando Ário desenvolve essa heresia, começa a haver um tumulto dentro do cristianismo. E nessas alturas, o Império Romano já tinha um imperador cristão. No ano 325, então, Constantino convoca o Concílio de Nicéia justamente para tratar dessa questão do arianismo. E nesse concílio de Nicéia, então, no ano 325, ficou definido que Deus o Pai e Jesus Cristo são da mesma substância. Portanto, Jesus Cristo não foi um Deus criado pelo Pai. Pois bem, voltando então ao fato de que os ostrogodos se tornaram cristãos, mas eles tinham essa ideia do arianismo de que Jesus Cristo não era da mesma substância do Pai. Então nós vimos essa questão aí do século IV e do século os bárbaros entrando no Império Romano. Os francos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, como eu já citei aqui. Então agora eles entram no Império Romano em hordas e o Império Romano vai caindo naturalmente. Não houve uma batalha que derrubasse o Império Romano. Mas agora nós estamos, então, voltemos então agora as nossas vistas para os ostrogodos, que no ano 488 estavam agora dominando Roma. Os ostrogodos passaram a dominar Roma, eram cristãos, os papas, na época ainda bispos de Roma, permaneceram ali em Roma e exerceram o seu poder perante a igreja, ainda sem uma autoridade como cabeça da igreja. Ocorre que no Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, assumiu o trono o imperador Justiniano I. Justiniano era um homem interessado nas questões religiosas e ele tinha uma esposa chamada Teodora que se metia também nessas questões religiosas.
Então, Justiniano, há versões, uns dizem que Justiniano simplesmente queria ampliar o império, reconquistar as terras do Império Romano do Ocidente, que estavam agora em poder de bárbaros, dos povos bárbaros, mas também há outros que dizem que ele queria unificar a igreja. Para tanto, ele determinou que um dos seus generais, chamado Belisário, fizesse um avanço de tropas sobre as terras antigas do Império Romano do Ocidente. Então ele chega ali no norte da África, onde habitava nessa época um povo bárbaro chamado os Vândalos. Os Vândalos tinham até entrado em Roma, eu já contei essa história aqui no ano 410, o que gerou Santo Agostinho escrevendo a obra A Cidade de Deus, uma obra muito bonita. Então os vândalos foram derrotados por Belisário, e Belisário agora entra na Península Itálica. Mas nesse momento está havendo uma outra coisa muito importante, porque o imperador do Oriente, que nós nos referimos aqui, Justiniano agora ele faz o quê? Ele unifica a legislação romana. Então até hoje nós temos o chamado Código de Justiniano, que nada mais é do que as leis reunidas. É uma coisa muito interessante, mas não é um assunto a ser tratado aqui. Então nós temos o Corpus Juris Civilis, do nosso amigo, o imperador Justiniano. No ano 533, Justiniano faz um ato legal que está incorporado à legislação romana, onde ele coloca o bispo de Roma como cabeça da igreja. Olha que coisa interessante. A igreja se tornou, o bispo de Roma se tornou papa, ou seja, ele passou efetivamente a ser o cabeça da igreja no ano 533. Só que 533 ainda não se havia liberado a cidade de Roma dos ostrogodos. Mas logo em seguida, no ano 537, Belisário consegue furar o cerco e retirar os ostrogodos ali de Roma. Então agora, efetivamente, o Papa, na época esse Papa se chamava Vigílio, assume então a cabeça da igreja de acordo com um decreto do poder imperial romano. E a partir do ano 538 ele está livre para exercer não só o poder espiritual sobre a igreja, sobre toda a igreja do mundo inteiro, mas também ele é a autoridade constituída dentro de Roma. É ele que está agora transitando e determinando, ele é um braço do poder imperial de Justiniano ali sobre Roma. Então, é interessante o decreto, eu vou num dos próximos vídeos trazer esse decreto aqui, e aí nós temos o início desse poder. Agora a história é outra. Eu só gostaria então de encerrar esse vídeo de hoje trazendo para vocês uma análise que nós vamos aprofundar no próximo vídeo. Veja bem, o apóstolo Pedro, se nós tratamos de Pedro aqui como o grande antecessor dos papas, segundo essa teoria que foi vitoriosa no ano 533, nós temos uma passagem na primeira carta do apóstolo Pedro que é muito interessante. Eu vou ler aqui para que vocês percebam e que fique isso de uma ponte para o próximo vídeo. Vejam bem o texto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, ou seja, Pedro está dizendo aqui que era um bispo comum, igual aos demais, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados,
antes tornando-vos modelos do rebanho. Pois bem, então essa passagem de Pedro parece ser um aconselhamento para o que a igreja iria viver na Alta Idade Média. Porque as consequências dessa união entre a igreja e o Estado, essa interferência, o fato de que a liderança da igreja passa a ser uma liderança chancelada pelo imperador romano, como a gente viu aqui no decreto. Então vão haver consequências terríveis. E por que eu estou chamando? Eu não estou aqui para criticar uma denominação, uma igreja. Nós estamos contando a história para nós tirarmos lições sobre essa questão de mistura de política com Estado, de união com Estado. Então nós vamos ver nos próximos vídeos as consequências desse fato, desse entrelaçamento, dessa ingerência do Estado na igreja e esse aproveitamento muitas vezes dos prelados da igreja em relação ao Estado. As consequências não foram boas. Então por isso eu estou defendendo aqui a separação total, absoluta da igreja em relação ao Estado. Finalmente eu quero te convidar para que você curta o vídeo aí, que você se inscreva no canal e que você compartilhe entre os amigos e que assista o vídeo sempre pelo YouTube, porque isso é importante para que esse projeto que nós estamos levando adiante, ele tenha uma penetração maior na nossa comunidade, na sociedade brasileira. Eu quero deixar então com você aqui um grande abraço, que Deus abençoe você nesse dia. Um abraço.